Olá, divinas maravilhosas! Nesse vídeo eu vou fazer um Se Arrume Comigo para um evento de marcas. Drunk Elephant, Shiseido e NARS estão fazendo essa festa para os criadores de conteúdo e eu, nesse vídeo, vou mostrar como fazer essa maquiagem linda, divina, maravilhosa e mostrar para vocês qual o look que eu escolhi para este momento. Então, vem comigo! Como é um evento à tarde, eu quero fazer uma maquiagem leve, mas com aquela pele bem linda, bem espetacular, porque pele é a rainha quando a gente fala de maquiagem para peles maduras. Já passei meus produtos de skincare, já apliquei meu tônico, minha vitamina C, meu hidratante. Vou começar aplicando o Strobe da MAC, que é um hidratante efeito luminoso, que eu amo. E aí a gente vai aplicar um pouquinho só do produto, espalho. E eu gosto de aplicar esses produtos mais iluminadores, que ele tá vendo? Ele deixa uma luminosidade linda na pele. Mas aqui no C, que é onde eu quero que essa pele fique mais iluminada. Porque quando a gente fala de peles maduras, coisas muito luminosas, coisas que tem partícula de glitter, marcam e evidenciam todas as nossas linhas e rugas. Então, eu gosto de aplicar aqui. Aplico também um pouquinho nas olheiras. Então, aplica no C e um pouquinho na olheira. A base que eu escolhi, que eu amo, que vale cada centavo, é uma base cara. É cara. Mas pensa numa base que vai deixar sua pele incrível, aquele efeito glow incrível, com efeito lifting. É o tipo de base que toda mulher madura deve ter. A base Synchro Skin Radiant Lifting da Shiseido. Estou aqui com a 160. Eu tenho uma certa implicância com bases claras. Então, eu vou misturar a 160. Então, eu pego uma plaquinha, a 160, com tipo de 2 para 1, sabe? Com a 260. Então, eu aplico ali 2 para 1. Não vai ficar tão clara, ou com um pincel, esse pincel aqui eu comprei lá na Shein, ou então com uma esponjinha, essa aqui da Mari Saad, por Oceane. Pego o produto, pele já hidratada, começa sempre aplicando do centro para as laterais. Um pouquinho que você aplica, ela rende muito. Olha isso. Aplique sempre em batidinhas. Ótimo. Arrasta um pouquinho aqui pro pescoço. Olha a cobertura dessa base. Ela tem uma cobertura de média alta. Olha isso. Aplica um pouco aqui na testa. Cuidado para não aplicar no cabelo. Olha que divinas. Já usei praticamente tudo. E a pele fica espetacular. Se você aplicar em batidinhas, você dá mais cobertura para a base. Aí, o que eu faço? Eu gosto de sempre dar esse acabamento. Quando eu termino de aplicar a base toda distribuída pelo rosto, eu venho com a minha esponjinha seca. Porque assim, quando a esponjinha tá seca, ela retira, ela esfuma. Muitas vezes a gente fica com excesso de base no rosto, em alguns pontos, que a gente não consegue perceber. Você vem com a sua esponjinha seca e você vai levemente batendo a esponjinha na pele para retirar algum excesso que porventura tenha ficado ou acumulado ali. Isso, inclusive, vai diminuir a chance da sua base se depositar mais nas linhas e nas rugas. Por isso que essa etapa é muito importante. Vamos pegar agora uma gotinha de base, uma gotinha. E aí você vem pressionando a esponjinha com a base nas regiões onde você tem poros mais abertos. Que uma das características da pele madura é realmente poros mais abertos, mais dilatados. Então, muitas vezes o que acontece? Você aplica, você consegue ver os furinhos que deixam ali. Parece que fica um buraquinho. Quando você faz isso, olha, você empurra a base no poro, no buraquinho, e o acabamento fica muito mais bonito. Cuidado com excesso para não acumular produto. E olha como fica o acabamento muito mais perfeito. Chega mais.
Agora vamos para as sobrancelhas. Eu gosto de fazer as sobrancelhas antes de aplicar a sombra, porque assim eu consigo ter uma noção de espaço, ela levanta o olhar e a gente começa, primeiro de tudo, limpando a sobrancelha. Porque sempre quando você aplica a base, sempre fica uma sujeirinha. Então vem com uma água micelar e aí com um cotonete, essa aqui é da Nivea, bem básica, limpar, passar um cotonetezinho ali e limpa toda a sobrancelha. Olha isso. Vou aplicar máscara de sobrancelhas da Benefit. Esse é o tom 3.5 e o que eu mais gosto, ela é levemente avermelhada, tá? O que eu mais gosto é o tamanho desse pincel. Olha isso, divinas. É bem pequenininho. E como que você vai pentear suas sobrancelhas? Não precisa necessariamente combinar a cor das suas sobrancelhas com a cor do cabelo. Muitas vezes, principalmente nós mulheres maduras, pintamos o cabelo. Então, o que ocorre? Que o nosso cabelo tem um tom diferente da nossa sobrancelha. Pegue ali a máscara de sobrancelhas e ela é maravilhosa. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter fios brancos na sobrancelha, nossas sobrancelhas ficam mais ralas e aqui você consegue fazer tudo isso com um produto só, preenchendo, dando volume, pintando o fio. Com o pincel deitado, você vai pentear primeiro as sobrancelhas para cima. É para cima e para o lado. Sempre as diferenças estão nos detalhes, divinos. E agora você vai usar essa escovinha como um lápis. E vai ali, ó, como um lápis mesmo, preenchendo as falhas. Principalmente no pezinho da sobrancelha, olha. Termino esse lado para mostrar para vocês a diferença. Não tem problema se dar uma sujadinha, depois você vai limpar. Com leveza, não precisa ficar pesada também. Volta com água micelar, um pouquinho só, sem excesso. Em volta nos lugares onde você sujou. Deu aquela sujadinha, olha, limpa aqui. Calma, acredita no processo. Feito isso, vou pegar um lápis que também é da Benefit. O que eu amo desse lápis, ele também é o tom 3.5. Ele tem a ponta muito, muito fininha, divinas. Olha isso. E faço uma linha reta subindo para deixar essa sobrancelha bem desenhadinha ali no pezinho. Dou uma estica, faço uma pontinha aqui. E jogo o fio lá para cima. Como se estivesse fazendo o fio artificial. Vamos dar uma arredondadinha aqui, porque tudo que é muito espetado dá um ar de braveza. Pego um pouquinho mais da base, um pouquinho só. Venho aqui no pezinho da sobrancelha e desenho logo abaixo. Qualquer espaço que a gente ganha entre a sobrancelha e a raiz dos cílios já é ótimo, porque com o tempo, o que acontece? A gente vai tendo uma queda de sobrancelha. Então, eu ganho espaço, porque eu entro um pouquinho na raiz do cílio. E aqui, olha onde ficou aquela falha, porque eu apliquei o cotonete, eu acabo preenchendo com o pincel deitado. Olha como ela arqueou, como levantou o olhar. Perfeita. Vou terminar o outro lado e já volto. Feito isso, agora você vai pegar aquele restinho de base e vai selar toda a sua pálpebra. Por quê? Sempre uma superfície úmida ajuda a fixar a sua sombra. Então, você aplica ali e uniformiza toda a sua pálpebra. Principalmente esse cantinho aqui, eu sempre explico, olha, sempre aqui, esse cantinho do lado do nariz. Para fazer o olho, eu vou usar a paleta nova da linha Edition de Oceane. Essa é a paleta nude e eu amei esses tons. Olha isso, divinas. Vou começar com esse tomzinho aqui mais claro. Sempre com a pontinha do pincel, porque é um pincel de esfumar. Começando do canto, deposito, para concentrar a sombra ali no cantinho e faço esse movimento de vai e vem. Ali no meu côncavo, olha.
Para você saber aonde é o seu côncavo, pega o pincel e dá uma apertadinha. É ali que é o seu côncavo, aonde ele entra. E se concentra a sombra ali. E vai e vem, e vai, faz um Vzinho, e vai e vem. Não chega a sombra muito aqui para baixo, porque senão você vai escurecer o seu olhar, vai dar um olhar de cansada, sabe? E no final você dá uma subidinha com ela aqui. Não encosta a sombra na raiz das sobrancelhas, deixam um espaçozinho. Agora, usando um pincel menor de esfumar também, vou pegar esse tom mais escuro, pego ali com a pontinha do pincel, tiro o excesso e vou fazer um movimento, só que mais curtinho, da raiz do cílio, na diagonal, subindo. E faz um Vzinho, olha, na diagonal, Vzinho. Concentra a sombra no cantinho para levantar o olhar. E não chega a sombra tanto para o canto interno. A gente quer concentrar a sombra nesse terço do olho. Volta com o pincel anterior, sem aplicar sombra. E no limite entre a sombra mais escura com a mais clara, com a pontinha do pincel, você vai esfumar. Esfuma mais um pouquinho. Aqui eu uso a lateral do pincel para esfumar. Deito um pouco ele. Agora, vou pegar esta sombra. Deixa eu ver. Quando você tiver dúvida qual sombra você vai aplicar, pega um pouquinho dela aqui, aplica no dorso da mão e veja se é o tom mesmo que você quer aplicar. Eu escolhi essa, achei que é muito dourada, vou escolher essa. É um evento à tarde, então eu não quero excesso. Ai, acho que tem mais a ver, hein? Agora eu mudei de pincel e vou com um pincel chatinho para aplicar sombra. Vou pegar a sombra mais dourada, clara, e ali deposito em toda a pálpebra móvel. E trago ela um pouquinho em cima da sombra mais escura. Porque aí eu consigo fazer a transição entre uma sombra e outra. Vamos pegar a sombra mais escura e vamos fechar só um pouquinho aqui para realçar. Vou pegar este pincel, que é um pincel C curtinho, porque eu vou aplicar a sombra embaixo. E a gente vai usar as mesmas cores que a gente usou em cima. Pego essa sombra mais clara. Cuidado para não trazer a sombra muito para o canto interno. Eu gosto de aplicar a sombra até o primeiro terço. Lembra que eu dividi o olho em 3? E agora eu vou aplicar bem próximo à raiz, para unir a parte de baixo com a de cima. Olha como levanta o olhar. Vou fazer o outro lado e volto. Vou ensinar um truque para vocês. Muitas vezes aqui embaixo, quando a gente termina de aplicar a sombra, fica um pouco grosso. Eu não gosto quando fica grosso. E também a sombra não está simétrica em ambos os lados. Então, o que você vai fazer? Pega aquela mesma base que tá ali, com o pincel língua de gato, e você vai corrigir, chega bem pertinho, aplicar a base como se estivesse corrigindo, como se estivesse apagando e redesenhando aquela forma. Olha lá, eu tô apagando, deixando o acabamento mais certinho e aqui embaixo mais fino. Uma dica, com o pincel lápis, você vem e na bordinha da sombra, você vai fazer esse movimento de vai e vem esfumando, para não deixar a sombra acabar reto. Aí você esfuma a bordinha, então fica bem mais profissional e não fica aquela coisa reta, artificial. Volta com aquele pincel sujinho de sombra que você usou anteriormente e faz o acabamento e fica lindo, e fica divino, e fica maravilhoso.
Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar cílios postiços para dar aquele tchan, mas eu amo colocar cílios de cantinho. Esses cílios que não são tão densos, não tem os fios tão grossos. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu gosto de usar um Curvex. Eu venho ali e dou uma beliscadinha para deixar ele bem curvadinho. Não use Curvex com máscara de cílios, tá, divinas? Porque pode quebrar o fio. Porque cílios, para mulheres maduras, fazem muita diferença. Primeiro, retira essa colinha que fica aqui. O que você vai fazer? Você vai dobrar, põe aqui no meio, estica, ó. Você vai esticar, puxar para cima e então corta. Para você cortar bem no meinho. E aí você tem 2 cílios para colocar de um lado e do outro. Aplico a cola ali na haste da raiz dos cílios. Deixo secar um pouquinho. E cola quase seca, eu vou aplicar ali no meu cantinho externo, na raiz dos meus cílios naturais. Só no cantinho, olha a diferença que faz. Lindo. A Super Strong Hold da Kiss New York. Escolha uma cola de qualidade, tá? Faz toda a diferença que ela seja oftalmologicamente testada. Isso é muito importante. Os cílios menor tá no cantinho interno e o maior no cantinho externo. Então, eu vou colocar nesse olho. Olha pro espelhinho que tá aqui embaixo. Ponho ali na raiz dos meus cílios naturais e vou empurrando ele ali na raiz dos cílios para ficar bem certinho. Aí você dá uma puxadinha assim, ó, para ver se tá todo coladinho. Agora usando a BT Velvet da Bruna Tavares, que eu amo, divinas, para fazer delineado. Sombra preta, a BT Velvet da Bruna Tavares é incrível. Com o pincel chanfrado, esse aqui é o da Kiss New York, que inclusive é ótimo porque ele já vem com essa escovinha, pentear a sobrancelha, como pode usar ele para fazer delineado. Então eu pego ali um pouquinho, com a ajuda de uma esponjinha, qualquer esponjinha, tá? Para não ficar marcado o dedo, e venho ali dando uma preenchidinha bem fininha ali na raiz. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tô dando acabamento. Eu não estou fazendo delineado. Eu não quero fazer delineado com essa maquiagem. Só dando acabamento dos cílios. Então, eu venho ali. Nessa hora, você pode esticar. E aí, eu dou só uma subidinha aqui no cantinho. Quando você alonga a sombra preta na raiz do cílio até o canto interno, o acabamento dos cílios fica muito mais perfeito. Você não vê uma interrupção, sabe? Entre o cílio postiço e o seu cílio natural. Fica uma coisa só, bem mais natural. Pego agora um lápis claro. Divinas, eu amo usar lápis de sobrancelha e iluminador como lápis claro. Porque eu não gosto de lápis branco na linha d'água. Não gosto. Esses lápis iluminadores, normalmente, esse aqui é o da Vult. É o Perfect Up. É levemente rosinha. Primeira coisa que você tem que fazer é limpar a linha d'água de qualquer sujeirinha que tem ali. Com a ajuda daquela mesma esponjinha de veludo, você vai aplicar ali na linha d'água. Isso para aumentar o olhar. Agora, se você tem os olhos menorzinhos, pequenininhos, e não gosta desse efeito de lápis claro, quer diminuir, porque tem gente que tem os olhos maiores, aí sim você pode usar um lápis preto na linha d'água. Quase terminamos os olhos. Vamos deixar para aplicar a máscara de cílios no final. Como eu sempre falo, tem que deixar a máscara de cílios para aplicar no final, porque se você aplica a máscara de cílios agora, na hora que você for aplicar o pó vai grudar na máscara de cílios e os cílios ficam todos esbranquiçados e o acabamento fica péssimo. Pensa num corretivo maravilhoso. Eu não gosto muito de corretivos cremosos, mas o único corretivo cremoso que pra mim é o que dá maior cobertura, que não marca linhas e rugas, pra mim é um dos meus favoritos,
top 5. Inclusive, já fiz vídeo sobre os meus corretivos favoritos. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. E vale investimento e dura muito, 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 divinas. É o corretivo Soft Matte da NARS. Pensa num corretivo maravilhoso. Esse aqui é o creme brulee. O creme brulee, ele fica um pouco claro, mas hoje eu quero dar uma iluminação nos olhos. Então eu uso ou o Canelli, que eu acho ótimo, que a cobertura é maravilhosa, o tom é do tom da minha pele, ou o creme brulee quando eu quero dar essa luminosidade. Uso o pincel A9 da Macrylan, pego um pouquinho, ele nem é muito claro, isso vai dar uma leve... Olha a cobertura deste corretivo, divinas. Sem excesso, para iluminar e deixar um acabamento lindo. Me fala, olha isso! Que perfeição de corretivo, divinas. Passa um pouquinho aqui no bigode chinês. Quando você aplica com esse pincel, ele dá um ar mais esfumado, não fica tão marcado. E eu gosto de aplicar também, olha, aqui, ó. Então eu dou um sorrisinho. Venho debaixo do meu lábio inferior e subo para realçar aqui, ó, contornando o bigode chinês, bochecha, aqui. Inclusive, quando você faz isso, você percebe que ela já fica mais marcadinha. Aqui você dá uma levantadinha para dar o acabamento mais puxadinho para cima. Usando um pincel de blush, esse aqui é da Kiss New York. Vou usar o contorno da Bruna Tavares. Esse é o tom Taupe Chique. Para mim é um tom perfeito, porque ele não é nem muito avermelhado, tipo um bronzer, e nem muito acinzentado, porque eu não gosto de contornos acinzentados. Os tons de contorno acinzentados são melhores em peles frias. Os tons de contorno levemente mais amarronzados são melhores em peles quentes ou neutras. Para minha pele, esse tom é o mais perfeito. Ele dá um contorno com suavidade, não fica aquela coisa marcada. E a gente tem que tomar muito cuidado com o contorno em peles maduras, porque quando a gente fala de mulher madura, a gente tem uma perda óssea e nosso rosto vai ficando mais vincado, mais marcado. E qual é a característica de jovialidade? É mais volume, coisas mais arredondadinhas. Então, se você usar muito contorno, muito escuro, enviesado, por exemplo, você vai ficar muito marcada e se exagerar, fica meio cadavérica, sabe? Então, tem que tomar cuidado com o contorno quando a gente fala de mulheres maduras. Então, como que eu gosto de aplicar? Venho aqui, tiro o excesso. Eu não vou aplicar tão na diagonal. Eu subo um pouquinho. Então, se você apoiar o seu pincel, ele vai estar logo abaixo da bochecha. E é aí que você vai fazer o seu contorno. Sempre começando do cabelo, tá? Olha, a gente joga pra cima. Então, você faz o acabamento retinho aqui e joga pra cima. Não precisa chegar muito perto da boca. Digamos, uns 2 dedos. Pra ficar mais natural, não ficar aquela coisa marcadíssima, sabe? E eu amei esse blush, divinas. Entrou pra minha lista de favoritos. Eu comparo ele como se fosse um dupe do Orgasmo da NARS. Não, eu amei. Olha isso, divinas. Ele é um glossy blush. E olha esse tom. É um tom de pêssego. E ele vai bem em quase todos os tons de pele. Ele é um blush iluminador. Significa que é tipo 2 em 1. Você só passa ele, que ele já vai dar uma luminosidade de cor para suas bochechas. E o mais legal que eu achei é o seguinte. Eu sou a mestra da chinelada. Então, para quem sempre deixa aquela bochecha marcada, ele descarrega a quantidade exata que você precisa. Pega o pincel de blush, dá aquela batidinha. E agora o blush é para baixo. Então, você aplica e pode jogar para baixo. Você joga para baixo para mesclar o seu contorno com o blush. Contorno para cima, blush para baixo. Eu gosto de dar esse sorrisinho aqui, olha. Eu consigo ver os limites das minhas bochechas. Eu não aplicaria nem iluminador. A gente está falando de um evento à tarde. Se eu começo a colocar muito brilho, fica até meio cafona.
Parece ser mais laranjão, mas ele é mais suave. E aí você vai girando e vai percebendo a luminosidade disso. Maravilhoso, divinas. Vamos para o pó agora. Vou usar o pó para a área dos olhos da Laura Mercier. Pego um pouco do produto, um pouquinho, tiro o excesso. E eu gosto de usar pós soltos, translúcidos. Pega um pouquinho do produto e aí aplica uma camada fininha abaixo da sua sombra. Depositando. Perfeito, ele não marca as linhas. Cuidado para não exagerar. Lembrando que pó, corretivo, base não é plástica. Nós somos mulheres maduras, nós temos linhas, temos rugas. E isso não tem nenhum problema. O importante é a gente se amar, se valorizar. Isso que é o que importa. Porque uma mulher com autoestima, uma mulher que se valoriza, uma mulher que se cuida, uma mulher que se fortalece intimamente, ela supera qualquer beleza. Isso é fato. Porque também não adianta a mulher estar linda, divina, maravilhosa, super arrumada, mas ela é frágil, ela não tem autoestima, ela é carente. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar mesmo a nossa autoestima. E como é que a gente trabalha ela? Se cuidando, se valorizando, entendendo o nosso valor. Isso é para o seu parceiro, para o seu trabalho e mais principalmente para você mesmo. Você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. E como é que você conquista isso? Se cuidando mesmo, se valorizando. É um pouco a cada dia. Apliquei o pó abaixo dos olhos e agora eu venho com o Pre-Prime da MAC, que eu amo. É um dos meus favoritos, meus pós soltos. Você vai pegar um pincel menor, para de usar aquele pincel imenso. Lá no meu Instagram eu sempre falo sobre isso. Não usar os pincéis muito grandes, os pincéis menores, e você tem mais controle na aplicação, você não vai ficar com aquela cara empoeirada. Esse aqui é o W910 da Macrylan, que é o que eu uso sempre. Inclusive, já comprei pincel gringo e não gostei. Esse, pra mim, é o melhor, custo-benefício incrível. Pega um pouquinho, tá vendo ali, do produto, bate o excesso, aplique como se fosse uma âncora. Testa, nariz, bigode, que tem muita mulher também que sua no bigode. Bigode chinês, queixo e lateral do rosto. Abaixo do seu blush. Então, você vai aplicar em volta do blush e do contorno. Ela está selada, sem excessos. E agora eu venho com uma bruma. Eu adoro essa da BM Beauty. E aplico no rosto. Por que eu não aplico depois que eu apliquei a máscara de cílios? Porque eu aplicava, depois de aplicar a máscara de cílios, quando eu fechava o olho, borrava tudo. Tava toda melecada, tinha que limpar, retirar toda essa área aqui de baixo. Então, eu prefiro aplicar a bruma para fixar e tirar aquele ar empoeirado. Deu essa secadinha, aí eu aplico a máscara de cílios. Para mim, é uma das melhores, porque ela não deixa a pele melecada. Tira aquele ar empoeirado sem deixar muito molhado, sabe? Ela é maravilhosa. Então, agora sim eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu tô usando muita coisa da Oceane hoje, porque eu ganhei muitos produtos, queria experimentar aqui com vocês. E dos que eu ganhei, alguns desses foram os meus selecionados, os meus preferidos. Essa máscara de cílios que dá alongamento, long lash da linha Edition de Oceane, também virou uma das minhas favoritas. Principalmente pelo tamanho do pincel. Olha esse pincel, divinas. Ele é fininho. A gente tem uma flacidez na pálpebra. Quando a gente usa aqueles pincéis muito grossos, o que acontece? Essa flacidez, ela empurra o nosso cílio para baixo. E quando você aplica e dá uma levantadinha, o pincel é muito grosso e a pele tá pouco sobrando, gruda a pele na máscara de cílios. Geralmente sempre dá uma borradinha, então eu prefiro esses mais fininhos. Não que eu não use os mais grossos, mas aqueles muito bojudões eu não curto, eu prefiro esses mais fininhos mesmo.
Aí você vai aplicando ali da raiz para as pontas. E ele é bem pretinho. Capricha aqui no cantinho para você dar um acabamento mais natural para os seus cílios postiços. Olha isso. Como ela é fininha, para aplicar aqui, olha, embaixo, bem na raizinha dos cílios. Amo. Como é um evento à tarde e os olhos já estão mais marcados, eu vou usar batom um tom de nude. Só que antes eu vou aplicar o primer da Classme. Ele é transparente assim, forma uma película mesmo. Você sente uma hidrataçãozinha, não é nada melequento, pelo contrário, é uma película mesmo. Vou usar então o contorno labial da RK Barquis no tom Nude Rose. Pensa num lápis Coringa. Nada de aplicar aquele contorno labial com a ponta grossa, senão ele não vai dar o acabamento preciso que você precisa nesse momento. Não é para aumentar muito, senão fica artificial. Então, só de fazer isso, sempre dando uma arredondada. Então, aqui eu aumentei um pouco e arredondei essa lateral aqui minha, que é mais retinha. Porque com o tempo a gente vai fazendo assim, ó. O lábio vai entrando. Então, é legal você aumentar um pouquinho aqui. E o truque é você não aumentar muito no canto. Ele morre, você arredonda e ele morre no cantinho. E aí sempre dá uma esfumadinha. Ele tá deslizando super bem, que o meu lábio tá bem hidratado. Sem tá melecado. Amei. Olha que tão lindo. Fazia tempo que eu não usava só ele. Agora, bora pro look? Então vamos lá. Prontíssima, linda, divina, maravilhosa. Não esqueça que é o evento à tarde. Tô colocando o vídeo aqui do lado para vocês verem o look completo. Maquiagem está divina, maravilhosa. Estou com essa malha preta da Zara, que tem essa gola, olha, bonita. Ela vem na diagonal assim, com a calça xadrez, que agora tá na moda xadrez, de cinza e preto. E um escarpão preto da Schutz. Sem excesso, sem estar muito arrumada, nem pouco arrumada, na medida. Então, divinas maravilhosas, obrigada por assistir. E se você gostou do vídeo, já curte, compartilha com todas as suas amigas. Não esquece de se inscrever no canal e já me seguir também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Até breve e kisses!